Oi, gente! A nossa 25ª reflexão sobre o tempo de cada tempo é o tempo de acreditar. Nós vamos começar esse nosso momento pensando um pouco no sentido prático, no sentido vivencial e cotidiano da palavra acreditar, né? Enquanto um verbo, enquanto uma ação. O acreditar, em linhas gerais, significa dar crédito. E eu quero te perguntar agora, em quem você tem acreditado? No que você tem dado crédito? E quando a gente dá crédito, quando a gente atribui um crédito, um pagamento antecipado por alguém, você está assumindo a responsabilidade no lugar de outra pessoa, né? O sentido mesmo do acreditar, aquele que acredita em alguém, é o fiador. Eu acho que é o conceito mais prático que eu consigo pensar para alguém que acredita, é alguém que se torna fiador de outra pessoa. E a gente não se torna fiador de qualquer pessoa. E aí, quando a gente pensa, né, se é alguém que chega e te pede, eu estou precisando de um fiador, você pode ser meu fiador? Você elenca alguns critérios, você elenca algumas questões, você pensa muitas vezes quais são as consequências de, se aquela pessoa não cumprir aquilo que ela está se comprometendo, eu tenho condição de arcar com a consequência do não cumprimento da outra pessoa. Então, quando a gente acredita em alguém, a gente está dando esse crédito para ela. A gente está assumindo se tornar o fiador. E aí, gente, pensar no sentido prático, né? É muito simples quando a gente pensa e quando a gente faz um paralelo desse acreditar com o dinheiro. Até porque a gente age com cautela no momento que alguém solicita. Que você seja aquele que vai fazer a fiança, né? Aquele que vai ser o fiador diante de uma determinada situação. Porém, quando a gente lida com as emoções, com os sentimentos, a gente não age com a mesma cautela. Muitas vezes a gente acaba assumindo ser o fiador, a gente acaba assumindo o crédito de pessoas que não merecem, de pessoas que a gente não avalia também corretamente. Muitas vezes a gente não considera alguns indícios, alguns sinais que estão ali na nossa cara. E aí você muitas vezes também, em consequência do não cumprimento de outras pessoas, a gente acaba muitas vezes desacreditando no ser humano. Porém, quando você se torna fiador, quando você acredita em alguém, você empresta o seu nome, você transfere a responsabilidade, você passa a confiança que as pessoas têm em você para outra pessoa, no sentido de que, olha, se a pessoa falhar, eu assumo a responsabilidade disso. Então, quando a gente acredita, é uma espécie de empréstimo, tá? E a gente ainda continua acreditando nas pessoas. Porém, quando a gente vai lidar com as nossas emoções, quando a gente vai lidar com as questões dos nossos sentimentos, a gente não age da mesma maneira. E por que, quando a gente vai lidar com o dinheiro, quando alguém pede para que a gente seja fiador, a gente tem cautela, a gente lida com alguns critérios, e quando se refere às nossas emoções, aos nossos sentimentos, na grande maioria das vezes, a gente age de uma maneira tão emocional, de uma maneira tão impulsiva, que a gente não tem a mesma cautela. Então, gente, a gente não pode, e a gente não merece, a gente não precisa estar dando crédito para qualquer pessoa. A gente precisa ser uma pessoa bondosa. Eu acredito sim no bem, eu acredito que a gente precisa espalhar a bondade no mundo, mas a minha bondade, ela não pode ser ingênua. Eu não posso sempre estar correndo os riscos. E aí, se por um lado eu estou te perguntando de que, e muito mais do que isso, muito mais do que te perguntar para quem você está dando crédito, eu quero te convidar a pensar se você dá para você esse crédito todo que muitas vezes você dá para as outras pessoas. E esse tempo de acreditar é que a gente vire o nosso alvo de crédito para a gente, que a gente pense
em linhas gerais, sim, de que se aquela pessoa não está cumprindo com aquilo que me prometeu, isso não é uma falha sua, porque o mal não está em você. Porém, a gente não pode também estar se arriscando emocionalmente por veredas que a gente sabe e que já tem sinais que você vai acabar se machucando. E principalmente, a gente nunca pode deixar de dar esse crédito para a gente. Muitas vezes a gente não tem agido, muitas vezes a gente não tem realizado determinadas situações na nossa vida, determinados sonhos, determinados projetos, porque a gente não acredita na gente de uma maneira fundamentada. Você não acredita que você é capaz, muitas vezes você não se acha merecedor. E esse é o tempo que eu quero te convidar hoje. É um tempo de você acreditar em você, é um tempo de você dar crédito a você, de você olhar sim para aquilo que você tem de valor, olhar para aquilo que você tem de qualidade, olhar para suas competências, olhar para suas habilidades e acreditar. Então, a hora de dar crédito, coloque esse crédito na sua mão. Veja aquilo que você é realmente capaz de realizar e confie, se sinta capaz. Veja, da mesma maneira que eu falei que a nossa bondade não pode ser ingênua, esse acreditar também ele não pode ser acreditar, dar crédito sem indícios e sem cautela. Então não é uma postura ingênua diante da vida que vai acabar gerando uma consequência ruim, mas é você sim desenvolver o autoconhecimento, de você olhar e dizer, isso aqui eu sei fazer. Olha, isso aqui eu não sei fazer, mas eu estou disposta a aprender. Isso aqui eu consigo assumir para a minha vida. Então, se dê esse crédito e seja o principal fiador dos seus sonhos. E aí você vai ver que vale muito, muito mesmo, vale muito a pena a gente acreditar. Um grande beijo e até amanhã.